Olá, minha gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio do podcast da Proeste, que é o podcast Rural contra as Fake News. Hoje nós trouxemos aqui a discente de Medicina Veterinária da UFRJ, Jennifer Mello, juntamente com o professor Carlos Wilson, do Instituto de Veterinária, também da nossa universidade, e eles vão falar um pouquinho sobre toxoplasmose, aquela doença famosa que todo mundo já ouviu, né? Que se diz que passa pelo gato. Então, a intenção hoje é saber direitinho quais são os mitos e as verdades a respeito disso. E também daquilo que se conta, né, sobre como essa doença é transmitida para o corpo humano. Desde já, a gente agradece muito a sua presença aqui conosco. E a gente espera também que vocês aprendam, né, que vocês consigam trazer um pouco de luz às dúvidas a respeito desse assunto, né? Então eu deixo vocês com a palavra da Jennifer e com a palavra do professor Carlos, aos quais eu agradeço muito também por participar e trazer uma contribuição tão rica para o nosso projeto, viu? Até daqui a pouco. Fala pessoal, eu me chamo Jennifer Mello, sou presidente da Liga Acadêmica de Parasitologia Animal da Rural, nomeada carinhosamente de Parasitossomos, né? E eu tô aqui hoje para contar para vocês alguns mitos e verdades sobre o carinha, o Toxoplasma gondii e a toxoplasmose. E para essa conversa eu não estou sozinha, eu trouxe comigo o queridíssimo doutor Carlos Wilson, que é referência na área de doenças parasitárias, em especial no tema de Toxoplasma gondii. Doutor, para aquecer esse bate-papo e contextualizar a galera, conta pra gente o que é a tão falada toxoplasmose. Bem, a toxoplasmose é uma enfermidade ou doença que ocorre em todos os animais vertebrados, inclusive o ser humano. Responsável por ela está o Toxoplasma gondii. Esse Toxoplasma gondii é um organismo enquadrado dentro dos protozoários, né? E ele é importante por se espalhar por todo o corpo das pessoas no período de infecção. Carlos, é muito comum nós ouvirmos a recomendação sobre afastar os gatos de mulheres grávidas, inclusive recomendações médicas. Isso é um mito ou é mesmo necessário? De uma maneira geral, as grávidas, né, as gestantes têm que ter cuidado. Isso é normal para qualquer espécie animal. Não precisa ser só para os seres humanos, não. Então, o que tem que se fazer? É tomar conta, principalmente das fezes dele. Não tocar, se possível, não tocá-las. A não ser que coloque luvas, né? Mas tem outras coisas mais importantes que pode ocorrer a infecção. A capacidade do ser humano de se contaminar através do carnivorismo. O que é o carnivorismo? Hábito de comer carne crua ou mal passada. Então, por aí, a chance de contaminação também é grande, levando-se em consideração que o percentual nos animais ele é relativamente alto. Geralmente a gente costuma ouvir, né, aproveitando que você está falando sobre forma de transmissão, que arranhão ou mordida do felino transmitem a toxoplasmose. Isso não é verdade, não é? Não é verdade, não. Não. O Toxoplasma gondii, ele tem 3 vias de contaminação bem características para o ser humano. Então, primeiro, a transmissão por contaminação fecal de alimentos e de água, principalmente de água. Outro fator de contaminação seria alimento de origem animal cru, seja leite não pasteurizado, principalmente leite de cabra, é mais importante. Não tomar leite que não seja pasteurizado. Se for leite cru, por favor, ferva antes. É outra maneira de contaminação. E outra, alimentação com carne crua. Quibe cru, a carne mal preparada. E aí, professor, falando sobre os gatos, né, essa preocupação em ter contato com os gatos, uma pergunta que vem é, uma vez que o meu gato está infectado com o Toxoplasma gondii, o meu gato é sempre capaz de eliminar a infecção para mim ou para o ambiente? De que forma eu posso me contaminar através do meu gato? Muito simples. Através do contato com as fezes dele.
Bacana. Outra coisa, uma das recomendações também, não ter aparas de carne nem vísceras aos animais. Então é o seguinte, se o gato vive dentro de casa, não é positivo, por favor, não dê comida. A ração balanceada para felinos já é o suficiente. E não deixá-los ir para a rua. Eles não ficarem andarilhos, né? E para que não ocorra isso, é melhor castrá-los, para mantê-los dentro de casa. É muito bom, né? Entender que necessariamente as mulheres grávidas, gestantes e todos nós que temos felinos em casa, nós não precisamos necessariamente abandonar, nos afastar dos nossos gatos, né? Que simples hábitos de higiene, como lavar as mãos após manipular o gato, né? Lavar a mão após manipular as fezes dos gatos, é muito importante. Usar e luvas, principalmente. Usar luvas, exatamente. É o suficiente para a gente prevenir a toxoplasmose caso o nosso bichano esteja infectado pelo Toxoplasma gondii. E, né, claro, né, higienizar os alimentos antes de consumi-los, que são hábitos de higiene básico. Lavá-los cozinhar os alimentos. Lavá-los. Sim, claro. Porque não esqueça que ele vem de uma horta. Ele vem de uma horta. E aonde os gatos enterram as fezes? Nas partes mais moles da terra. E quase sempre no canteiro onde as hortaliças são plantadas. Então, o que deve, quando chegar em casa, lavá-los bem. É aí que mora o perigo, né? É. Mas, professor, se eu tiver ou achar que eu tenho a doença, a toxoplasmose, como é que eu realizo o diagnóstico da doença? O que eu preciso primeiramente, você, de uma maneira geral, é como se tivesse um resfriado muito forte e que ele não tem cura rapidamente. Você persiste com dor de cabeça, o resfriado assim muito longo, dores articulares e musculares e infartamento. O povo chama de íngua, né? As ínguas, os linfonodos do corpo. Principalmente os mais notados são os periféricos, muitas vezes em torno da garganta. Então isso já é uma maneira de procurar um médico e conversar com ele, porque pode ser suspeita de Toxoplasma gondii. Não, você não pode dizer isso a não ser se como suspeita. Por isso que você tem que ir ao médico e citar esse quadro clínico, né? E aí ele manda você fazer o exame. O exame quase sempre é sorológico. Então é muito importante, né, a gente entender como funciona a doença, né, como ela se manifesta, quais são as formas de prevenção, entender que o gato ele faz parte desse ciclo, né, como um hospedeiro, né, hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii, e que a gente precisa, na verdade, pensar em quais formas a gente vai se prevenir dessa doença, que é através, né, da não manipulação das fezes, que é através do consumo de alimentos. É importante a gente entender que, caso nós sejamos positivos, procurar um profissional da saúde, né, para buscar e ver se realmente há necessidade de um tratamento, principalmente as gestantes. Todas as gestantes precisam fazer o teste, né, saberem se são positivas para que suas crianças não sejam infectadas também por essa transmissão, né, transplacentária, e para que, né, nós tenhamos pessoas mais saudáveis, né, crianças que nasçam saudáveis e não tenham os problemas decorrentes da infecção. Não torne o animal como responsável. Se você tiver dar os cuidados necessários, não tema. Vocês que estão ouvindo a gente, não tenham medo de fazer carinho nos seus gatos, só fiquem atentos e tenham, né, os hábitos de higiene básicos, como lavar as mãos após manipular a areia, lavar os alimentos, lavar a mão também após manipular as fezes dos gatos. E outra coisa, não ficar testando o tempero em carne crua. Não é aconselhável os gestantes fazer isso também. Vou ver se o tempero está ótimo. Não faça isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada à Pró-Reitoria de Extensão por permitir a gente estar compartilhando informações, né, informações verdadeiras sobre doenças e outras informações. De nada. Estou à disposição. Novamente, obrigada, professor Carlos, obrigada, Jennifer. A participação de vocês foi maravilhosa.
Obrigada a você que ficou até aqui nesse momento, ouvindo o nosso podcast. Nós pedimos para que você compartilhe essa informação de qualidade. Vamos tentar fazer esse contratrabalho de ajudar a espalhar as informações que realmente têm respaldo, né? A gente tem vivido um momento em que muitas pessoas têm levado e espalhado informações que chegam em diversos meios, né? Muitas vezes e na maioria das vezes são duvidosos. Então vamos fazer esse contratrabalho. Conto com vocês para isso. Muito obrigada novamente e até o próximo episódio. Um beijo!